Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma segunda-feira. Tô num lugar diferente aí, então já vai me desculpando aí se passar algum barulho, se tiver alguma zoada, que eu não estou no meu lugar de costume. E é interessante, né? Porque quando o cérebro ele reconhece e ele vê que você está fora do seu padrão, você está fora do seu habitat, né? Aí ele fica um pouco tímido, fica um pouco receoso, então ele não reconhece muito bem quando ele está fora do padrão, né? Porque, por exemplo, como eu sempre venho fazendo vídeos num lugar só, então aí eu fico, vamos dizer assim, mais confortável em falar com vocês, em falar sobre assuntos complexos, porque eu sei que ali não vai ter nenhuma interrupção e o meu cérebro ele trabalha bem melhor. Porque pense vamos chamar ele de cara, né? Pense num cara que é especialista em trabalhar com padrões. Então, o nosso cérebro, ele é o rei dos padrões. Então, tudo que acontece, tudo que através da sua visão, né, você vê, você observa, então tudo ele procura reconhecer padrões que já que já é estabelecido na sua mente, por contexto, por ambiente, por aprendizado, por experiências. Então ele vai procurar esses padrões no seu cérebro para poder reconhecer aquilo que você está vendo e dar nome àquilo que você está vendo. Por isso que quando você está num lugar diferente, ou então quando você vai, ou quando você observa alguma coisa que você não conhece, o seu cérebro ele fica, vamos dizer assim, aperreado, fica totalmente desconfigurado, porque ele não reconhece aquele padrão. Então ele não sabe o que é aquilo, ou seja, aquilo não existe no mundo dele, que no caso é o seu mundo, né? Que ele vai buscar baseado nas experiências que você passou, no que você viveu, no que você aprendeu, ele vai buscar aqueles padrões e para poder identificar o que é aquilo, o que lugar é aquele, o que você está vendo. Então é muito interessante isso, né? Então quando você sabe sobre isso, você também consegue, né, de uma certa forma, condicionar o seu cérebro a evitar ou então não que é evitar, mas você consegue trabalhar de uma certa forma melhor nos ambientes em que o seu cérebro ele não reconhece esse padrão, ele não está acostumado a ver, a frequentar ou a fazer qualquer tipo de comportamento nesse ambiente. Tipo aqui, eu acho que é a segunda ou é a terceira vez que eu tô aqui gravando o vídeo nesse local, então não é, vamos dizer assim, não é reconhecido para mim no meu cérebro que aqui eu posso falar à vontade, num tom certo, na tonalidade certa e com a abertura certa. Porque se a gente for observar esse padrão que o seu cérebro precisa para reconhecer as coisas, isso acontece também na sociedade. Então, a sociedade, ela é riquíssima em padrões, ou seja, padrões mentais ou então padrões estabelecidos para que a gente possa viver em sociedade, né? Então, a sociedade, ela é feita de padrões. Então, todos nós somos feitos e guiados por padrões, tanto mentais quanto na sociedade. Então, quando alguma coisa ou alguma pessoa ou algum acontecimento foge do padrão, então isso acontece
uma disruptura nesse padrão da sociedade. E aí você é rejeitado, dependendo do contexto, ou então você é punido, ou então você é aplaudido e admirado por sair desse padrão, por fazer parte de uma menor parcela, ou então você cria uma parcela. Por que eu tô dizendo isso? Porque, por exemplo, eu acho que deve estar passando um vento muito forte aí, mas vamos ver se vai dar bom. Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, se eu for pegar eu e a minha esposa, né? Nós viemos de mundo diferente, de cultura diferente, de aprendizado diferente. E isso eu estou começando a observar na sociedade e no que a sociedade aceita. Esse vento está incomodando. Eu acho que o áudio, já que eu estou falando baixo, não vai sair muito, mas vamos lá. Então, esse padrão que foi instalado em mim, que foi instalado na minha esposa, que a minha esposa nasceu, foi criada, foi ensinada a viver de uma certa forma, beneficia ela em vários contextos. Por exemplo, se a gente for citar em termos de roupa, né? Que no meu ambiente, no ambiente que eu fui inserido e no ambiente que eu fui criado, roupa para mim é uma situação de, sim, segundo, terceiro para quarto plano. Mas roupa, no contexto da minha esposa, roupa mesmo, se vestir bem para mim é uma coisa que pouco importa, entendeu? Eu não tô nem aí. Do jeito que eu tô aqui, do jeito que eu tô aqui, eu vou no shopping, vou na padaria, fico em casa, vou em qualquer lugar. Porque na minha criação, no meu ambiente, o que foi me ensinado durante muito tempo e o que está padronizado no meu cérebro é que roupa não importa para mim. Mas já no contexto da minha esposa, roupa para ela é essencial. Então, aonde você vê minha esposa e a minha filha, né, que eu tô condicionando ela a isso, e eu já vou mostrar a vocês o porquê, que é a mensagem de hoje. Então, roupa da minha esposa e no contexto da minha esposa e como ela foi criada, a roupa para ela é primordial. Então, aonde você encontrar minha esposa, ela vai estar extremamente impecável, porque ela investe nisso. Ela investe nesse contexto que foi ensinado. E isso é importantíssimo na sociedade. E eu estou começando a perceber isso agora. Quer dizer, eu já tinha isso na minha cabeça, só que eu não dava tanta importância como eu estou começando a dar agora, principalmente analisando o comportamento humano e sabendo que a gente trabalha com padrões. Por exemplo, se eu for buscar o tempo que eu passei na aeronáutica, né, os 8 anos que eu passei dentro da aeronáutica servindo as Forças Armadas, essa questão de roupa era o carro-chefe. Você poderia ser o cara mais topado do mundo. Poderia ser o melhor cara do mundo. Se você chegasse com um uniforme desconexo, ou seja, se você chegasse com um uniforme porque eu tô achando uma palavra que vocês consigam entender, fora do padrão, toda relaxada, toda amassada, você já era tido como um militar meio duvidoso, vamos falar nesse sentido. Então, nesse sentido, graças a Deus,
Minha mãe, fui agraciado com uma mãe maravilhosa e ela sempre cuidou da minha roupa, mesmo sem ter a cultura de que roupa importa, ela sempre priorizou e cuidou dos meus fardamentos. Então, quando eu chegava no quartel, meu uniforme era impecável. O sétimo uniforme, para quem está acostumado, né, falar sobre fardamento militar, ele tinha um vinco aqui, que o vinco que a minha mãe fazia era invejado em todo canto que eu chegava. Então, e por eu ser instrutor, uma boa parte da minha vida no quartel, eu instruía pessoas, ou seja, os novos militares que chegavam, que completavam 18 anos, que tinha que se alistar, e ele passava por um processo de recrutamento e eu fazia parte dessa equipe de instrução. Então, nós, instrutores, tínhamos que estar com um uniforme extremamente impecável para poder passar para os que estão entrando agora a forma correta de se portar em relação ao uniforme. Só que isso eu achava que essa cobrança era somente no quartel, por ser um ambiente militar, um ambiente cheio de regras e padrões. Lá isso fazia sentido. E aqui eu achava que aqui fora, né, que eu digo no mundo fora do militarismo, o que importava de verdade era o seu conhecimento. Só que nessa situação e nessa circunstância que eu tô começando a me inserir, é uma coisa que eu tô começando a perceber que é necessário essa volta de costume que eu tinha dentro do quartel sobre a questão do uniforme, que no caso aqui trazendo seria a roupa. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô começando a chegar em alguns lugares e falar com algumas pessoas que quando eu digo o que eu faço, não o que eu sou. Muita gente confunde o que faz com o que é de verdade. Então isso aí é uma brecha para a gente passar umas 2 horas conversando, mas só para vocês entenderem. Então quando eu falo o que eu faço, então a primeira coisa que eu tô começando a observar, se eu tô num lugar longe do meu carro, as pessoas olham de cima a baixo assim, a minha roupa. Tipo, caramba, o cara fala que faz essas coisas e é vestido assim. Tipo, como se tivesse passando na cabeça da pessoa isso, porque o olhar e o comportamento que a pessoa diz e fala, né, assim, com um tom meio engraçado, é justamente hostilizando a minha forma de se vestir. Então, é interessante isso, né, velho? E quando eu tô perto do meu carro, a primeira coisa que as pessoas olham é o carro. É curioso isso, né? E eu tô começando a entender que isso não é culpa da pessoa. Não é culpa dessa pessoa. É a sociedade e o padrão e a experiência, o modo de aprendizado e o modo de ver o mundo é justamente da forma que ele aprendeu. Então, o contexto que ele foi inserido é que moldou o cérebro dele para essa situação. E nós somos um pouco preconceituosos. Eu não estou falando em nível de cor, raça, essas coisas não, que isso aí é crime. Mas eu estou falando, por exemplo, se você está num lugar diferente, e você, por exemplo, você está num país diferente e aí você precisa de uma ajuda. A primeira coisa que o seu cérebro ele vai procurar é uma pessoa de uniforme. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Porque, tipo, o seu cérebro ele já padronizou e ele já estabeleceu inconscientemente
que uma pessoa de uniforme ela é confiável. Então você procura essa pessoa de uniforme que na sua cabeça é confiável para você poder tirar alguma satisfação, para você contar alguma coisa ou tirar alguma dúvida sobre algum lugar que o seu cérebro não reconhece, porque você está num país novo, você está num lugar novo e você não reconhece aquele lugar. Então, para você se situar, a primeira pessoa que você vê que está fardado, você vai lá e pergunta: por quê? Porque o seu cérebro ele é preconceituoso, baseado no padrão que foi inserido em você. É interessante isso. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, né, que já passou muito tempo aqui, eu não vou me estender, mas resumindo tudo, é que infelizmente, se você ainda não furou a bolha do que você está fazendo, por exemplo, eu não furei a bolha ainda do que eu faço para eu poder ser tipo um exemplo, ou então para eu poder ser aceito do jeito que eu sou, entendeu? Em termos de roupa. Por exemplo, uma coisa para vocês pegarem o que eu tô falando. Se eu falar de Whindersson Nunes, se você vê aí as roupas que ele usa, é engraçado, é o jeito dele, mas é aceitável. Por quê? Pela bolha que ele furou, pela pessoa que ele se tornou. Então as pessoas aceitam. Mas nós que não furamos a bolha ainda, eu e você, a gente precisa, infelizmente falando, a gente precisa se enquadrar em alguns padrões da sociedade se a gente quiser acessar alguns lugares. Então eu tô começando a pegar, né, esse aprendizado e esse costume da minha esposa para poder começar a me moldar em caráter que eu acabei de falar, em caráter de vestimenta, porque aonde ela chega, isso é no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, ela é olhada de um jeito diferente. É louco isso, né? As pessoas olham ela de um jeito diferente. E aí quando eu tô do lado, a turma aí chega a dar aquela... Então, o que eu quero trazer para vocês nessa semana é que vocês parem para pensar um pouco sobre isso. E o quanto a roupa e o modo de você se vestir é importante sim. E gera muito impacto na sociedade por conta desse bendito padrão que é instalado na sua cabeça e inconscientemente você reage dessa forma. Entendeu? Se você olha uma pessoa que se veste bem, você dá mais atenção a ela do que a outra pessoa que não está adequado para o padrão e para o ambiente que ela quer se inserir. É curioso isso, né? E eu sou um pouco, eu ainda estou sendo um pouco relutante quanto a isso, mas eu sei que não tem para onde correr. E mesmo eu sabendo que isso é uma pura besteira, porque para mim o que interessa é o conhecimento, mas como eu ainda não furei minha bolha, eu ainda preciso me enquadrar em alguns padrões da sociedade se eu quero acessar lugares diferentes para poder sim, acessando esses lugares, furar a bolha e conseguir voltar o padrão que eu fui acostumado, né? Ou então eu vou reconfigurar o meu cérebro, estou reconfigurando o meu cérebro para me adequar a esses padrões, que em relação à roupa, para mim é aceitável eu mudar essa minha configuração e esse meu padrão, até porque eu tô começando a gostar também. Beleza, pessoal? Então fica essa dica para vocês e desculpa aí o ambiente e os barulhos que aconteceu aí, mas é isso. A gente tem que fazer o que tem e com o que tem, beleza? Vamos nessa e um abraço.